Alô, guerreiros e guerreiras, vamos entrando para mais uma live. O pessoal tá entrando, louvado seja Deus. Vamos conversar um pouquinho. Não tem tema hoje, tá? Não preparei nada. Apenas entrei aqui para bater um papo com vocês. Então, se quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, nossas aulas já vão começar dia 25 agora. Para quem não é aluno ainda, dá tempo. Só ir lá no link da bio ou digitar aqui despertar. Você vai receber o link para participar conosco dessa aula. Só adquirir o curso e já entra no grupo de alunos. Davi, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, a paz de Jesus. Galera entrando. Muitas perguntas eu estou recebendo no privado sobre o curso. O que seria o curso, Ronaldo? O curso é para descobrir o temperamento, a diferença do temperamento, caráter e personalidade, as fases da vida, para quem é pai, para quem é mãe, entender as fases da vida e como o cérebro da sua criança funciona, como construir nele caráter, virtudes, valores e uma boa personalidade. Né? De 0 até 2 anos a criança reage de um jeito, de 2 a 7 anos a criança reage de um jeito diferente, dos 7 aos 14 anos é uma nova fase da vida, já reage de um outro jeito, ou seja, o método vai mudando de acordo com a maturidade e com o cérebro da criança. Então, dos módulos do curso é justamente esse: diferenciar temperamento, caráter e personalidade através das fases da vida. Depois temos o teste de temperamento, para descobrir o seu temperamento. Depois, as qualidades, os defeitos e a potência de cada temperamento e como cada temperamento funciona. E por último, uma abordagem espiritual. Temperamento segundo a vontade de Deus. Né? O temperamento foi algo criado por Deus. Então essa é a estrutura do curso que já está na plataforma. Então o curso não é só para descobrir o meu temperamento. Eu já sei o meu temperamento, não preciso do curso. O curso não é só para descobrir o temperamento. O curso é para quem quer se aprofundar no estudo do temperamento, para quem quer sair da superficialidade. Então, você adquirindo o curso, você automaticamente entra para o grupo de alunos, e no grupo de alunos eu estou oferecendo aulas extras, que não faz parte do curso, não está incluído no curso em si, mas eu que quero oferecer para os alunos para ter uma proximidade maior, algumas aulas extras, e nós vamos fazer aulas todos os meses com temas específicos escolhidos pelos próprios alunos, ok? Quinta-feira começa as aulas para aqueles que já são alunos. Eliene, boa noite. Quais são as potências do sanguíneo? O sanguíneo tem muitas potências, vou ler algumas aqui para vocês. Algumas qualidades e algumas potências do sanguíneo. Lembrando que essas potências são aquilo que eu posso ser, aquilo que eu posso me tornar, algo que está dentro de mim, porque Deus me criou assim, Deus já colocou em mim algumas potências, e aquelas potências que já existem em mim podem se desabrochar, despertar, sair para fora. Ou seja, não é porque eu sou sanguíneo que eu já tenho essas qualidades expressivas. Não, eu as tenho como um dom de Deus na minha natureza. A parábola dos talentos, Deus vai dizer que dividiu os talentos, Deus dividiu os dons, Deus dividiu as potências para os seres humanos. Ele não deu todos os talentos para um grupo específico. Ele distribuiu os talentos para que nós precisássemos uns dos outros. Então, algumas pessoas têm alguns talentos por natureza, outros têm outros talentos por natureza. Então, os talentos do meu temperamento foi dado por Deus, é um dom, é uma graça, mas eu preciso despertar esses talentos para que eles desabrochem e saiam para fora. Não quer dizer que eu sou melancólico, automaticamente eu já tenho aquelas qualidades e elas são expressivas. Não, elas podem estar adormecidas, como diz a palavra. Quando o Senhor voltar, Ele vai perguntar: o que é que você fez com os meus talentos? Alguns usaram os talentos e até multiplicaram. Outros enterraram os seus talentos. Enterraram os seus dons. Não significa que eles não tinham os talentos. Significa que eles não usaram, que eles enterraram, que eles não despertaram.
ok? Todos temos os talentos, precisamos despertar. Talentos do sanguíneo, como a guerreira aqui perguntou: líder, influencer, comunicativo, eminente, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e alegre. São algumas das potências do temperamento sanguíneo. O que fazer com o melancólico que não volta atrás? Criança, depende da idade, tá? Dos 2 aos 7 anos, mais ou menos, a criança ainda não tem capacidade intelectual para entender as coisas. O seu lobo frontal, que é uma parte do nosso cérebro, ele ainda não está totalmente ativado. Então, dos 2 aos 7 anos, a criança ainda não tem inteligência suficiente. Lógico, ele tem uma inteligência, porque ele é um ser humano, mas não suficiente para entender muitas coisas, está em desenvolvimento. Então, ali dos 2 aos 7 anos, eu vou precisar usar um pouco mais da autoridade e mostrar que o pai e a mãe têm autoridade e que ele vai precisar muitas vezes obedecer e respeitar essa autoridade do pai e da mãe. Dos 7 aos 14 anos, quando o lobo frontal é ativado de uma forma mais intensa, não somente a autoridade. Aí aqui eu já vou precisar explicar, sentar, conversar. Por quê? Porque a inteligência foi ativada, o lobo frontal foi ativado. Então a criança, a partir dos 6, 7 anos, ele tem uma necessidade de entendimento. Ele não vai mais fazer só porque o pai e a mãe estão mandando, ele não vai mais fazer só porque o outro tem uma regra, ele quer entender o motivo pelo qual se deve ser feito. Então, dos 7 aos 14 anos, eu preciso gastar tempo com os meus filhos explicando o porquê das coisas. Percebe que é nessa fase que as crianças começam: por quê? Por quê? Por que o céu é azul? Por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu não posso usar essa roupa? Por que eu isso? Por que? O porquê nunca acaba. O que aconteceu? A criança ficou rebelde? A criança agora quer mandar no pai e a mãe? A criança agora quer se revoltar? Não. O lobo frontal foi ativado, a liberdade, o livre-arbítrio. Ele descobriu que ele é livre. E se ele sendo livre, por que ele tem que entrar na regra? Ele sendo livre, por que ele não pode fazer suas próprias escolhas? Ele sendo livre, por que ele não pode tomar suas próprias decisões? Mas lembrando, ele é uma criança, ele não consegue tomar decisões ainda. Então, o pai e a mãe têm que ensinar essa criança a usar a sua liberdade, a usar o seu livre-arbítrio, a tomar decisões baseado na sabedoria e não naquilo que ele quer. E como que eu faço isso, Ronaldo? Através da autoridade, mandando, posicionando? Não. Explicando, sentando, conversando. Ele precisa entender o porquê ele faz aquilo. Vou te dar uma diferença de uma educação baseada no entendimento e uma educação baseada na autoridade somente. Não estou dizendo que não deve ter autoridade. Deve ter, porque a palavra de Deus fala que um pai e uma mãe, por amor, corrige os seus filhos, ainda que seja com autoridade. Mas eu estou dizendo que só a autoridade não funciona. Precisa ter inteligência, explicação, sentar e conversar, diálogo. Vou te dar um exemplo. Uma criança de 7 anos de idade. Ela não come salada. Ela não gosta de salada. O pai e a mãe, a partir de hoje, vai comer salada e ponto final. Ah, mas por que eu tenho que comer? Não explica. Só tem que comer porque você é meu filho. Aqui em casa quem manda é pai e mãe e o filho tem que obedecer. Ok. A criança vai comer dentro de casa. Vai fazer birra, vai fazer manha, vai cair porque é uma criança, né? Vai fazer manha no chão, mas vai comer. Por quê? Porque o pai tá bravo, porque o pai tá com chinelo na mão, porque vai ficar de castigo, porque a mãe fechou a cara, porque vai ter uma recompensa, enfim, ele vai comer porque existe uma ordem e uma autoridade que está mandando ele comer. Mesmo contra a sua vontade, ele vai comer. Ok. Suponhamos que, determinado dia, o pai e a mãe não estão em casa e ali está a janta com salada. Me responda, esse filho vai comer? Não vai comer. Por quê? Porque ele não entendeu o motivo pelo qual ele deve comer. Ele só come porque o pai e a mãe estão mandando. Ele come só por causa disso. Ele vai para casa do vovô e da vovó. Chega lá, o vovô e a vovó não obrigam ele a comer salada. Ele vai comer? Não, ele não vai comer. Porque o pai e a mãe não estão vendo, então não tem necessidade dele comer. Ele vai para casa de um amiguinho, ele vai comer? Não, não vai comer. O que aconteceu nesse caso? Ele não desenvolveu um caráter, uma característica necessária. Ele não tem uma virtude.
Ele é assim na frente do pai com a mãe. O pai e a mãe virou a costa, ele mostra quem verdadeiramente ele é. Por quê? Porque ele não tem caráter. Aqui é uma disfunção que a gente fala, um mau caráter formado, uma disfunção, ou seja, a criança é em um lugar uma coisa, é em outro lugar em outra, na escola ele é de um jeito, na igreja ele é de um jeito, com o pai ele é de um jeito, com os amigos ele é de um jeito, cada lugar ele é de um jeito, porque ele não tem um caráter bem formado. Agora, segundo caso, baseado na inteligência, na conversa, no diálogo. Ele não gosta de salada, ele não quer comer salada, mas o pai e a mãe gastou tempo explicando para ele o porquê ele deve comer salada. As vantagens da saúde física, as vantagens da saúde emocional, a necessidade daquilo para o nosso organismo, que a gente precisa muitas vezes fazer alguns sacrifícios, mas que lá na frente vai ter recompensa. E ele mesmo sem gostar de salada, ele entendeu que é necessário e se faz necessário comer salada, mesmo não gostando. E ele livremente decidiu comer salada. Não porque o pai e a mãe obrigou ele a comer, mas porque ele entendeu o motivo pelo qual se deve fazer aquilo. O pai e a mãe não estão em casa e tem a salada. Ele vai comer? Ele vai comer. Ele foi para casa do vô e da avó. Ninguém mandou ele comer salada. Ele vai comer? Sim, ele vai comer. Ele foi para casa do amiguinho e lá tem salada. Ele vai comer? Sim, ele vai comer. Essa é uma pessoa de caráter. Ela é o que é. Em qualquer lugar que ela for, ela continua sendo. Porque ela sabe quem ela é. Porque dentro de casa, ela foi formada no caráter, virtudes, valores e personalidade. Ela é na frente do pai e a mãe, e o pai e a mãe não estando, ela continua sendo. Essa é uma educação saudável. A criança sabe quem ela é. E ela pode ir para a escola, e ela pode ir para o mundo, e ela pode ir para a vida. Ela não vai ser corrompida pelas coisas do mundo. Pelo contrário, ela vai ser sal na terra e luz no mundo. Ide pelo mundo e fazer a diferença no mundo. Não é proteger os nossos filhos do mundo, como os pais estão fazendo. Eu protejo o meu filho do mundo. É preparar o meu filho para ser lançado ao mundo. Não é eu privar o meu filho do mundo. Também privá-lo de certos ambientes, privá-lo de algumas coisas do mundo. Mas é eu ensiná-lo o porquê ele está sendo privado dessas coisas, para quando ele for lançado e estar em contato com essas coisas, ele ser sal e luz nesses lugares e nesses ambientes. Por quê? Porque ele tem caráter. Porque ele sabe quem ele é. E ele não vai ser corrompido pelo mundo. Muito pelo contrário, ele vai transformar o mundo sendo luz. Essa é uma formação com caráter. Tá lá no meu curso, explica sobre isso. Só para entender. A mãe perguntou aqui, tá? Amém? Deu para entender? Coloca um coraçãozinho aí. Entende? Concorda? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a educação é só na autoridade? Você acha que a educação é só na conversa? Os dois estão errados. Não é só na autoridade e não é só no diálogo, como temos visto muitos psicólogos e terapeutas levantarem essa bandeira. Sim, é na autoridade e no diálogo. Eu preciso dosar a autoridade, porque muitas vezes se faz necessário, e eu preciso aprender a dialogar e a conversar e a discutir de forma saudável com o meu filho, porque também se faz necessário. São as duas coisas de forma ordenada e ajustada. Não é eu escolher uma abordagem, é eu trabalhar a abordagem que for necessária para aquele momento. Essa é uma educação saudável. Ah, não pode dar palmada. Prefiro não opinar. Mas a palavra diz que um pai que ama de verdade corrige o seu filho com vara se for necessário. Porque correção é colocar limite. Correção é ensinar o meu filho que a vida tem consequência. Que o que nós plantamos, nós colhemos. Ensinar que no mundo teremos que tomar decisões com sabedoria. E quando não tomarmos decisões, teremos as consequências daquilo. A correção se faz necessário para colocar limites.
E nós não fazemos isso por falta de amor. Muito pelo contrário. Quando está ordenado, se faz com amor e por amor. Essa é a forma correta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Quais os tipos de fleumáticos? Nós temos o fleumático água, o fleumático gelo e o fleumático vapor. São os 3 tipos. O fleumático vapor, ele é mais úmido do que frio. Ele se parece um pouco em algumas características com o sanguíneo. Ele é um fleumático contido, mas nem tanto. Recolhido, mas nem tanto. E analítico, mas nem tanto. Ele é um pouquinho menos introspectivo do que o fleumático água e do que o fleumático gelo. Por isso, em muitos momentos, ele se parece um pouco com o sanguíneo. Principalmente em ambientes em que ele já tem intimidade, que ele já se relaciona, que ele já conhece as pessoas. Em um ambiente em que ele já saiu da toca, ele é mais tagarela, mais posicionado, ele brinca mais, é mais alegre, se apresenta mais. E às vezes é confundido com o sanguíneo por conta disso. O fleumático vapor não é ar. Sanguíneo é ar. Fleumático vapor é água. Ele é fleumático. Mas imagina, pega uma água e coloca ela no fogo, ali na vasilha para esquentar. O que vai acontecer com essa água? Ela vai se tornar um vapor. Ela vai, na sua forma líquida, se tornar um vapor. E fica muito parecido com o ar. Mas o vapor não é ar. O vapor continua sendo água. Em um estado diferente, mas continua sendo água. Então, o fleumático vapor, ele não é sanguíneo. E ele não é fleumático sanguíneo, ele é fleumático. E só fleumático. Mas ele é um fleumático vapor. E o fleumático vapor se parece em muitos momentos com o ar, mas ele não é ar. Aqui está a diferença. As pessoas acham que, eu sou fleumático sanguíneo. Isso não existe. Eu sou fleumático com características de sanguíneo. Não existe, gente. Eu sou fleumático vapor. É diferente. Fleumático gelo, né? Fleumático gelo, ele é mais frio do que úmido. Pega essa água e coloca em um lugar bem frio. O que acontece? Ela se torna um gelo. O gelo, percebe que o gelo ele é mais difícil para ser moldado, mais difícil para ser trabalhado. Ele é mais duro, ele é mais rígido. Então, o fleumático gelo se parece em muitas vezes com o temperamento melancólico em algumas ocasiões, mas ele não é fleumático melancólico, ele é só fleumático. O fleumático o melancólico é terra. Percebe que a terra é mais difícil para ser trabalhada e mais difícil para ser moldada, assim como o gelo. E o melancólico e o fleumático são frios. Então essa é a característica parecida, mas ele é só fleumático. Amém? Mais perguntas? Não entendi a outra pergunta. Qual o posicionamento entre fleumático e colérico? Como assim? Qual o posicionamento? Qual o posicionamento em que sentido? Ronaldo, meu filho é melancólico e se não for do jeito dele, ele não quer. Ele não quer mais e não se esforça para melhorar. Diz que não vai dar certo e não quer dar certo. O que fazer? O que fazer depende da idade. É o que eu acabei de explicar. Depende da idade. Né? O meu filho é melancólico. Tá, quantos anos o meu filho tem? Ele tem entendimento para um diálogo sincero, honesto, olho no olho? Ele tem maturidade para um diálogo? Ok? Então eu preciso conversar, explicar, pontuar e deixar ele decidir. Se ele tiver maturidade, é lógico. Agora ele é uma criança, né? Uma criança não tem discernimento para decidir as coisas. Quem que decide? Papai e mamãe. Quem que mostra o que está certo e está errado? Papai e mamãe. Não é a criança que mostra para o pai quem que está certo. Não é a criança que mostra para o pai que ela está certa. Pelo contrário, o pai que mostra para a criança que ela está errada. E ainda que a criança esteja errada,
e eu não perceba que ela esteja errada, ou até eu perceba, aqui talvez caiba a autoridade, porque a criança deve respeito ao pai e à mãe em qualquer fase da vida. Então, depende da idade. Se for uma criança que não tem maturidade, não tem idade, sim, eu vou ter que usar da autoridade. Ela acha que ela está certa. Agora, eu te pergunto, uma criança de 5 anos pode estar certa em coisas importantes? É bem difícil. O pai tem 30 anos, a criança tem 5 e a criança acha que está certa. O que fazer? Mostrar para ela que ela está errada? Que ela é uma criança? Que ela não tem discernimento para entender as coisas? Que eu sou o pai? E que ela é o meu filho e ela deve minha obediência? Agora, se ela já tem idade, é sentar e conversar, olhar nos olhos. Respeito. Entende? Coisas que precisa ser feito. Hoje muitas crianças mandam e dominam o pai dentro de casa. Ah, porque ela é colérica, ela tem a tendência a ser líder. Tá, ela tem uma tendência a ser líder, mas eu tenho um chamado, ser pai. Ela tem uma tendência a ser líder, mas eu tenho uma autoridade, ser pai. A minha autoridade de pai não é menor do que o temperamento dela. Eu ainda sou o pai, ainda que eu seja fleumático. Eu ainda sou a mãe, ainda que eu seja fleumática e meu filho colérico. Eu vejo crianças coléricas de 2 anos mandando no pai com a mãe. Crianças de 4 anos melancólico mandando no pai com a mãe. Ah, porque é o temperamento. Não é porque é o temperamento, não. É porque é má criação mesmo. É porque é caráter mal formado. É porque é falta de pai com mãe educar da forma correta. Porque pai e mãe não entendem sobre a criação das crianças. Por isso o curso. Por isso me aprofundar. Entende? Não podemos justificar as desordens dos nossos filhos por causa do temperamento. O estudo do temperamento é justamente o oposto. Eu entendo o temperamento do meu filho para que, diante da realidade de quem ele é, eu possa educá-lo da forma mais correta possível, sem que ele deixe de ser quem ele nasceu para ser. Ou seja, eu conheço o temperamento dele, eu conheço quem ele nasceu para ser, eu conheço o que é mais difícil para ele, e a partir desse olhar, porque eu sei quem ele é e quem ele nasceu para ser, eu vou começar a moldar o seu excesso sem deixar que ele perca a sua verdadeira identidade. Sem querer que ele seja uma outra coisa, senão aquilo que ele nasceu para ser. Sem querer mudar o meu filho ao ponto de eu tirá-lo da sua essência. Sem querer que ele se torne algo que ele não nasceu para ser só porque eu acho que é o correto. Isso é o estudo sério do temperamento. É eu saber quem ele é e, sabendo quem ele é, podar o excesso, deixando ele ser quem ele é e podando somente o excesso. E despertando o seu potencial. Esse é um estudo sério do temperamento. Agora, justificar os erros dos meus filhos por causa do seu temperamento é desonesto, é errado, é imaturidade e é desordem. É desordem. Eu conheço a desordem do meu filho para colocá-lo em ordem, não para justificar a sua desordem. Estou afastado da minha família e amigos por motivos de trabalho. Estou desconfiado, descontando na comida e engordando sem exercício físico. Identificar meu temperamento pode me ajudar a focar e melhorar? Sim. Identificar o seu temperamento pode te ajudar em todas as áreas da sua vida, seja ela física, seja ela emocional ou seja ela espiritual. Vai te ajudar bastante nesse seu processo. Tá? É uma determinada determinação. Eu estou fugindo de uma coisa e abraçando outra. Então, o problema não está sendo resolvido. O que eu estou fazendo é tentando aliviar o meu sofrimento, buscando um prazer momentâneo. Alguns buscam o sexo, alguns buscam as drogas, alguns buscam
a compra compulsiva, alguns comem compulsivamente, alguns entram em relacionamentos desordenados, enfim. Eu quero tentar suprir o meu vazio, suprir a minha frustração, suprir a minha dor com algo que me dê um prazer momentâneo. Ou seja, eu fujo da dor e busco o prazer. Eu fujo da cruz e busco a glória. Eu fujo da coroa de espinhos e busco a coroa na ressurreição. Eu fujo do sacrifício, mas eu quero o louvor. Eu fujo da dor e busco o prazer. Ok? É uma desordem interior. E o temperamento desordenado nos leva muito a isso também. Então eu preciso ordenar as coisas. Saber que em determinados momentos eu haverei de sofrer, eu haverei de ter tribulações, eu haverei de ter dor, eu haverei de enfrentar problemas emocionais, físicos e espirituais. A tribulação baterá na minha porta. Eu me encontrarei com pessoas difíceis, o meu casamento vai ter períodos difíceis, o meu relacionamento, a minha criação com os filhos vai ter períodos difíceis, no meu trabalho teremos momentos difíceis, financeiramente talvez passarei por crise, ou seja, a vida sendo vivida. E eu com maturidade preciso aprender a guerrear contra essas coisas e fazer aquilo que é necessário ser feito. Eu não posso fugir da minha guerra me empanturrando de comida. Eu não posso fugir da minha guerra me empanturrando de droga. Eu não posso fugir da minha guerra me empanturrando de sexo. Ou eu não posso fugir de uma dor, de um amor, buscando um novo amor logo imediatamente. Entende? Maturidade. Maturidade. Uma criança não sabe lidar com as emoções e com o sofrimento. Ela busca algo para preencher aquilo, porque ela é uma criança, ela não sabe que na vida haveremos de ter aflições e teremos que guerrear. Mas um adulto sabe que teremos que lutar. Então é uma fuga, tá? É uma fuga, precisa de terapia, precisa de ajuda de alguém que entende a mente humana, que entende o processo humano. Precisa buscar ajuda porque você está se autodestruindo por um prazer momentâneo. E eu posso te dizer, guerreira, não vale a pena. Não vale a pena, porque é um suicídio diário. Algumas pessoas vão lá e se suicidam, tiram a própria vida. Outros se suicidam diariamente, com pequenas doses de drogas que nos levam à morte. A morte física, no seu caso, uma morte física, porque o meu corpo, empanturrado de comida, está sendo suicidado dia após dia. Ali na frente haverá as consequências. É um suicídio físico, um suicídio emocional e um suicídio espiritual. Ok? Existem várias formas de suicídio. Ok? Entendeu? Respondi sua pergunta. Eu achava que era sanguíneo com colérico. Não, não existe. Não existe sanguíneo com colérico. Existe sanguíneo vento, que é parecido com algumas características do colérico. Parecido, não tem característica do colérico. Se confundem, mas são diferentes. E temos o colérico faísca, fogo, brasa. O colérico brasa é algumas características parecidas com o do sanguíneo. Se confundem também em alguns momentos. Sou colérica, filho de 13 anos melancólico, esposo fleumático. Eita glória! Uma quente com 2 frios em casa. Tem hora que tenho dó deles, tem hora que tenho dó de mim por conviver com tanta lerdeza. Temperamentos são desafios, exatamente. A dificuldade do colérico por ser quente em conviver com o melancólico e com o fleumático é justamente por eles serem frios. E por serem frios, eles são mais lentos nas tomadas de decisões, no agir, no fazer acontecer, no levantar a bunda da cadeira. Eles são mais introspectivos e recolhidos. E o colérico é mais acelerado, bem mais acelerado. E o colérico tem muita dificuldade com o tempo do melancólico e do fleumático. E não é diferente, porque o melancólico e o fleumático têm muita dificuldade com a vida acelerada.
do colérico. Quando eles veem um colérico que fica buzinando na sua cabeça, que fica agitando, que fica cobrando, que fica falando, que fica fiscalizando, parece um mestre de obra, parece o chefe da empresa, parece um pastor batendo nas suas ovelhas, misericórdia. O melancólico e o fleumático sofrem bastante quando tem um colérico desordenado dentro de casa, ok? Então é um sofrimento dos dois lados, precisa se ajustar, né? Quem é frio precisa acelerar um pouco mais por estar convivendo com o colérico, e quem é colérico precisa desacelerar um pouco por estar convivendo com o frio. Então ambos precisam se ajustar. Não é o melancólico e o fleumático acelerar no ritmo do colérico, porque eles não nasceram para ser colérico. E nem o colérico desacelerar para ficar no ritmo do melancólico e do fleumático, porque ele não nasceu para ser melancólico e fleumático. É o colérico desacelerar e os outros dois acelerar, para que caminhem juntos. Família caminha junto. Não adianta um ser acelerado, correr lá na frente, e outro lento, devagar. Não é um casal. Tempos diferentes. Casal anda junto. Se eu precisar acelerar para alcançar a minha esposa, eu o farei. E se eu precisar desacelerar para estar com o meu esposo, eu o farei. Os dois se sacrificam. Um desacelera e o outro acelera, para caminharem juntos. Encontram um ponto de equilíbrio. Isso é um casal saudável. Que não cobra do outro. Você precisa desacelerar, você precisa desacelerar, você precisa desacelerar. E o outro tá falando, você precisa acelerar, você precisa acelerar, você precisa acelerar. Não. Casal maduro fala, olha, eu vou acelerar um pouco e você desacelera um pouco. Vamos achar um ponto de equilíbrio para que nós possamos caminhar juntos. Nem você sofra demais e nem eu sofra demais. Os dois se sacrificam, cada um pouquinho. E aí dá certo. Esse é um casal maduro. Tá? Um casal maduro. Ok? Você acha que temperamento pode ser confundido com TDAH? Sim, pode ser confundido. Inclusive, muitos diagnósticos de TDAH não são TDAH, tá? São sanguíneos, né? Quem dá um diagnóstico de TDAH é um profissional especializado na área. O que existe é muitos achismos na internet. A pessoa acha que tem TDAH, o fulano acha que tem TDAH, um profissional mal habilitado acha que tem TDAH e estão dando diagnóstico de TDAH à torta e à direita para um monte de gente que não tem TDAH. Ok? Aqui está um problema. Um problema grande, porque nós estamos colocando as pessoas dentro de um quadrado onde ela não se encontra, ou colocando nela um transtorno que ela não tem, ou colocando ela em uma limitação que não existe. E que se essa criança crescer rodeada dessa limitação, inconscientemente, aquela limitação se torna limitação de verdade. Porque imagina, se a todo tempo eu fico falando que a pessoa não consegue, ela não consegue, ela não consegue, ela não consegue, inconscientemente aquilo se tornou uma verdade e de fato ela não consegue porque ela crê que ela não consegue. E o que nós cremos move o que nós fazemos. Se eu adquirir uma crença limitante, aquela crença limitante vai me limitar. Se eu acredito naquilo que falaram sobre mim, aquela palavra ganhou poder na minha vida. E a Sagrada Escritura vai dizer que a palavra proferida tem poder. Se eu tomo aquilo que estão falando sobre mim como verdade, aquilo se torna verdade na minha vida. E eu me aprisiono àquelas palavras que foram lançadas. Então ficar falando que o filho tem TDAH, eu acho que o meu filho tem TDAH, o fulano disse que meu filho tem TDAH, o meu filho tem sinais de TDAH, você está amaldiçoando o filho sem saber. Eu vejo isso muito. Muito, muito, muito. Ao vivo, nos atendimentos e na internet. Pare de dizer que o seu filho tem transtorno. Pare de dizer que o seu filho tem isso. Pare de dizer que ele tem aquilo. Leve ele num profissional de verdade, habilitado, com capacidades para isso. Não limite o seu filho em uma coisa que ele não tem. Porque isso é muito sério. É muito sério.
Imagina, a criança cresceu a vida inteira achando que ela tem um transtorno. E que esse transtorno acarreta consigo uma série de limitações. Essa criança ela vai crescer limitada. Ela vai crescer achando que de fato ela é inferior. Ela vai crescer achando que para ela concorrer é mais difícil. Ela vai crescer achando que algumas coisas ela de fato não pode fazer porque ela tem uma limitação. Ou seja, eu estou aprisionando o meu filho a uma prisão que nem existe, mas que eu criei por conta dos meus achismos. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. É muito sério. O que eu mais vejo são pais diagnosticando filhos com transtornos que eles não têm. Tem TH, tem TDAH, tem TAG, tem bipolaridade, tem transtorno de personalidade, tem isso, tem aquilo, e nem tem. É apenas um caráter mal formado mesmo. Ou é apenas um temperamento que precisa ser ordenado. Cuidado. Isso é sério. Sou colérica, mas às vezes penso que sou melancólica. Um colérico se desestabiliza ou se desestabiliza. Colérico desordenado é o que mais se desestabiliza. Ele se desestabiliza e ele desestabiliza todo mundo à sua volta. Desestabiliza o grupo da igreja, desestabiliza o ambiente de trabalho, desestabiliza o relacionamento, desestabiliza o garçom que está tendo, desestabiliza o piloto do avião. Meu Deus, se tem alguém que se desestabiliza e que desestabiliza tudo à sua volta, é o colérico. Um colérico desordenado taca fogo em tudo. Vira um transtorno, vira uma baderna, vira uma bagunça. Sim, se desestabiliza e desestabiliza bastante. Qual o meu temperamento? Meu temperamento é melancólico pedra. Sou melancólico pedra. Tenho o mesmo temperamento do Incrível Hulk. O Incrível Hulk é melancólico pedra. Sempre gostei do Hulk. Sem saber que ele tinha o mesmo temperamento que eu. Kátia, não consigo identificar meu temperamento. Entra pro meu curso. Entra lá pro meu curso, você vai identificar seu temperamento rapidinho e vai aprender muito sobre ele. Ok, pessoal? Então é isso. Mais uma live feita. Louvado seja Deus. Espero por você lá no grupo de alunos. Quinta-feira começamos a nossa aula. Nossa primeira aula. As aulas não ficarão gravadas na plataforma. A plataforma vai ter o curso. O curso de temperamento está na plataforma. Adquiriu o curso, pronto. O curso está lá, vitalício. Vai poder assistir quantas vezes quiser, emprestar para outras pessoas. Faz marido, faz namorado, faz filho, faz vizinho, faz todo mundo no mesmo curso, não tem problema. Ok? Mas a aula não ficará gravada. A aula será dia tal, né? Na quinta-feira agora é o primeiro dia, 25. A aula será no dia tal, horário tal. Entrou, participou da aula. Não entrou, não participou, ok? As aulas não ficaram gravadas. Por quê? Porque as aulas são um bônus. As aulas não fazem parte do curso. O curso já está na plataforma por inteiro. Você vai ter acesso ao curso de forma inteira e vitalícia. As aulas é um bônus que eu quero dar para os alunos. Vou fazer aulas todos os meses com temas escolhidos pelos alunos. Comprei o curso, estou no grupo de alunos, participo das aulas. Comprei o curso depois, mês que vem, participa das aulas que virão, ok? Então, se você quer assistir todas as aulas, precisa adquirir o curso até quinta-feira. Depois de quinta-feira, pega da segunda aula em diante, não tem problema. Continua assistindo as aulas, mas as que passou, ok? Deus abençoe, até mais.